Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 27. Obrigada, meu amor. Hoje é dia 27 de setembro de 2024. Uma sexta-feira, né? Mais um dia que o Senhor preparou para mim e para você. Essa é uma sexta-feira que o Senhor preparou para mim e para você. 27 de setembro de 2024. Quem vos fala aqui é a missionária Ana Giralvano. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora então, a tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem confiar da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, ajudando, fortalecendo, guardando, cortando o laço, quebrando acres, fazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nesse dia, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? O que foi? Que é o ônibus? Gente, que lindo esse vestido, né? Eita, não tá descarregado? Não tá ligando. Fica com o da mamãe, então. Tá descarregado o seu. Bom dia, pai. Ônibus. Ó, bebê. Nada. As crianças é uma bênção de Deus na nossa vida, né? Então, a gente vai começar hoje, a gente vai estar meditando em Lucas 21, a gente está na maratona, né, esses dias em Lucas. E para a semana a gente provavelmente, com certeza, em nome de Jesus, se permitindo o Senhor, vamos estar entrando em João, tá? Mas vamos estar hoje em Lucas 21, a oferta da viúva. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições na caixa de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse, afirmo-lhe que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa palavra que você colocou no meu coração no dia de hoje, Deus, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas somente aquilo que eu vou falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, né? Se eu não falei, eu falo. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano, do momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Essa palavra é uma palavra bem conhecida, é pregada muito nas igrejas, principalmente quando diz momentos de oferta, né? E a gente vê que assim, Jesus olhou e viu os ricos colocarem suas contribuições nas caixas de oferta, né? Então, assim, provavelmente eles mostravam, tá? Aquilo que eles colocavam. E a gente vê, né? Porque essas caixas de oferta, ela ficava assim no átrio, onde as mulheres poderiam ter acesso, tá? Onde elas conseguiam colocar as suas ofertas. E também para adorar a Deus. Então, a gente vê essa moeda também, segundo os historiadores, ela era de cobre, tá? E era moeda judaica de pouquíssimo valor, a oferta que essa viúva deu. Só que me chama a atenção que diz assim, Jesus olhou. Então, Jesus estava prestando, Jesus estava lá e estava observando. A palavra do Senhor diz também que diz assim, em Jeremias 18, que o coração do homem é enganoso, tá? Então, assim, provavelmente a gente não sabe qual era a posição desses homens, mas dizem que eles eram ricos, tá? E viu também uma viúva colocando 2 pequenas moedas. Então, mostra que Jesus e Deus sempre estão nos observando. E não é a quantidade que você dá, e sim a qualidade de como é ofertado. Tá bom? E aí, assim, disse-lhe, afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos estes deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Tem muita gente que distorce essa palavra, tá? Para arrancar dinheiro do povo. É uma maneira de usar a psicologia barata para querer arrancar, para persuadir o povo ao medo. É igual
Malaquias 3:10, trazer todo. Ai, o gafanhoto, o pulgão, blá, blá, blá. Então, se a gente vê que aquilo ali não é uma mitologia grega, por favor. Aquilo ali eram animais que realmente comia, que Deus permitia que comia a plantação do povo. Porque quando a gente vai em Malaquias 1, diz assim, ao povo de Israel, tá? Então, assim, foi algo dito ao povo de Israel. Por quê? Por que ao povo de Israel? Porque foi ao povo de Israel que foi dada a lei, tá? Aqui, ó, Malaquias 1, uma advertência à palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Uma advertência, tá? Porque Deus, ali na lei de Moisés, tinha toda a maneira como ele deveria ofertar ao Senhor. Eles estavam dando animais cegos, coxo, dando o pior para Deus, tá? Muitas pessoas às vezes distorcem. Isso aqui são palavras de... para quem não lê a Bíblia, quem não tem o conhecimento da Bíblia, que infelizmente nem todos vão ser despertados para estar meditando na palavra do Senhor. Mas que a gente vê que é um chavão, né? Porque quando a gente vai ali em 1 Coríntios, assim, cada um contribua segundo o propósito no seu coração, tá? Com alegria, não com tristeza, tá? Tem um mandamento lá mais pra frente de como devemos ofertar. Cada um contribui segundo o propósito no teu coração, tá? E essa viúva, ela propôs ofertar aquilo que ela tinha com amor, não do que lhe sobrava, entendeu? Então, a igreja, tudo que a gente faz para Deus, a gente tem que fazer com amor. Então, a gente vê, né, que o amor conta para Deus muito, tá? A oferta que você faz, tudo que você faz para Deus, ela é algo que de grande valor, tá? Não que a gente tem que entender que a gente não vai dar as nossas sobras para Deus, igreja, e é muito difícil, sabe por quê? Porque a gente, eu falo por mim, tá? Esses dias eu falei, Senhor, misericórdia. Eu tenho um compromisso com o Senhor, eu não tenho cumprido. E Deus, Ele sabe. Igreja, para mim fazer essa obra aqui que eu faço com vocês, é uma luta travada. Pensa que é fácil? Para mim estar fazendo as lives? Não, não é fácil. Tem hora que eu sinto no meu corpo a luta espiritual, tá? Então, a gente vê que é algo terrível. Tem hora que eu falo assim, meu Deus, me ajuda, porque é muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. Tem hora que eu falo assim, meu Deus, a gente tá aqui. Eu estou aqui tentando, né, fazer a tua obra, mas eu sinto assim, uma luta, que tem dia que eu não consigo fazer, tá? Então não é fácil. Não é que eu tô dando a sobra para Deus, esse Ele sabe. Ele conhece o meu coração, né? Então, a gente tem que ver que Deus, ele diz assim, que a gente venha contribuir com alegria na obra do Senhor, né? Com amor, com alegria. Porque as coisas do Senhor, ela é com alegria. Diz assim, ó. Nós temos que ter cuidado. Diz aqui no 2 Coríntios 16, 21, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos do homem. Quando eles iam coletar, né? Eles tinham todo cuidado. Ele diz aqui assim no 19, não só por isso, mas ele também foi escolhido pela igreja para nos acompanhar. Quando formos ministrar essa doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que algum critique. Então, ele estava falando das ofertas, tá? Critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta. Então, eles buscavam as ofertas e distribuía com alegria. Então, Deus, ele fala para mim, para você, que a gente tem que, quando a gente ofertar com alegria, aquele que recebe também saber administrar. Mas a gente vê que a gente está num tempo onde as pessoas, elas aproveitam, né, essa parte de coleta para, infelizmente, a corrupção tomou conta, né? Não vou nem entrar em detalhes. Então, a gente vê que essa mulher, essa viúva, ela deu, assim, o seu melhor, né? O seu melhor. Vamos lá, o sinal do fim dos tempos. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus, mas Jesus disse,
Jesus disse, disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas, né? Então, ou seja, os discípulos estavam ali falando, nossa, como o templo é lindo, olha as pedras adornadas, tal, né? Aí Jesus diz assim, vai chegar tempo que não ficará pedra sobre pedra. Por quê? Porque esse templo já não era mais o templo que Deus havia dado para Davi, né? Para o seu filho Salomão construir, mas já era o templo de Herodes, tá? Porque devido todo o tempo, todo o processo já tinha sido desgaste, já tinha tido guerra, já tinha sido estragado. Então, Herodes, para agradar os judeus políticos daquela época, ele reforma o templo, tá? E diz que, para você ter ideia, diz que era pedras revestidas de ouro, era pedras muito brancas, coisas branquíssimas. E diz também que tinha enfeites, assim, de ouro do tamanho de homens, coisas assim magníficas, tá? Então, assim, ele melhorou muito o templo, adornou, então passou a ser o templo de Herodes, não era mais o templo de Deus. Ele fez a torre. Que eu costumo dizer que é a torre de Antônia, mas não é a torre de Antônia. A gente fala torre de Antonita, acho que é alguma coisa assim, né? Então, ele fez muitas coisas, fez porte, coisas que não tinha nada a ver. Ele melhorou, tá? Para agradar os judeus, mas a gente vê que esse tempo, 70 anos depois, é destruído, tá? É onde Jesus disse: não fica pedra sobre pedra. Vai cumprir ali quando os romanos conquistam Jerusalém e incendiam, tá? Ali 70 anos, 60, 40 anos ali depois de Cristo. Mestre perguntou ele, quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou, e o tempo está próximo, não sigam. Quando ouvirem falar de guerra, rebeliões, não tenham medo, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediato. Então, a gente vê que já está, já é o fim do tempo. Gente, não é o fim do tempo, tá? Tem muita coisa. Porque nem o filho do homem sabe. Nem eu e nem você. Então, e às vezes as pessoas ficam, tá acabando o mundo, vai dizer, que acabando o mundo, gente. Jesus nem voltou, tá? O ídolo do Senhor não foi pregado nos quatro cantos da terra. Então, é sem especulações, é muita especulação. Diz assim, então ele disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Tá acontecendo? Tá. Isso acontece desde a época de Jesus. Então, vamos entender que segundo Pedro diz que 1000 anos para nós é como um dia para Deus, e um dia para Deus é como 1000 anos para nós, ele não tem prazer que nenhum de nós venha se perder. É por isso que ele abreviou o tempo. Então, a igreja, às vezes a gente especula demais e isso acaba fazendo mal, tá? Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Então vai ter coisas terríveis. A igreja tem acontecido, tá? O que acontece? Vai ser quando menos eu e você tá esperando ou não? Vai ser quando a gente menos esperar a vinda do Filho do Homem. Então eu e você sempre está preparado em todo o tempo, porque a gente não sabe a hora que o Senhor vai voltar para mim e para você. Você não sabe se é o último beijo no seu esposo, se é o último abraço, né? Ontem eu vi uma conhecida minha contando, ela falou assim, nossa, meu esposo estava indo pra missa, né? E eu tava vindo não sei da onde, foi pra casa, e ela deu um beijo nele. E ela nunca imaginava que fosse o último beijo, né? O último beijo, né? E ali ele tava lá na igreja rezando o terço, simplesmente ele morreu. Quando ela soube, ela viu ele no outro dia no caixão, então foi o último beijo. Então a gente nunca sabe quando é o último abraço, o último beijo, a última fala, o último carinho. A gente tem que aproveitar da melhor maneira possível os momentos que Deus nos dá. E a gente está num tempo onde não é fácil, igreja, tá? Então, quando ele veio, diz assim, ele respondeu, cuidado para não serem enganados. Eu li no 8, agora vamos pôr. Haverá grandes terremotos e fomes, haverá grandes terremotos, fomes, peste em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Tá acontecendo, tá, mas ainda não é, sabe? A ciência está se multiplicando, né? Então, assim, é tudo muito rápido, tá? Acho que nesses últimos 100 anos, acho que nunca houve uma tecnologia como houve agora. Do século XX para o século XXI, né? Foi algo assim, nossa, em massa, né? Tanto na saúde como na ciência, em várias vertentes, em várias áreas. E aí, ele diz assim, mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença dos reis e governador e tudo por causa do meu nome. A gente vê que isso aconteceu muito com a igreja primitiva, tá? A gente vê que Pedro, Paulo, então a gente vê Estevão, né, que foi o primeiro mártir, a gente vê isso acontecer muito na igreja primitiva, tá bom?
E a gente vê também, por quê? Porque naquela época, né? Aqui, ó. Aprenderão vocês, então entregarão a sinagoga. As sinagogas naquela época não era somente para o culto e ensino da palavra, tá? Elas também eram usadas para quê? Para fazer isso, para aprender, tá bom? Para aprender. Ela também administrava, ela também tinha lá para administrar, e também tinha aqueles que ficavam confinados lá para guardar o julgamento. Então tinha, ela servia não só para os cultos, mas para outras coisas também. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Então, assim, você foi preso, você foi açoitado, dê testemunho. Quem deu esse testemunho? Paulo e Silas na prisão. Eles oraram, louvaram, os cárceres foram abertos, tá? Mas convença-se de uma vez que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavra de sabedoria, a quem nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo de Deus, né, irá falar por mim, por você, após a subida de Jesus ao alto, tá? Se vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte, tá? E isso, igreja, essas traições é algo que acontece. Então a gente vê, igreja, que muitas vezes o próprio da nossa casa é quem persegue, quem calunia, quem abusa, tá? Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Então, por causa do amor de Cristo, nós seremos odiados. Por causa do nome de Cristo, tá? E não é fácil, não. Olha, ele já deixa bem claro, por causa do nome dele, nós seremos odiados. E somos igreja, tá? Por causa do nome de Cristo. Às vezes a gente passa cada coisa que tem hora que eu falo assim, meu Deus, misericórdia, quanta maldade. Né? Mas a gente tem que prosseguir. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês receberão a vida. Qual a vida? A vida eterna, tá? Aqui tá falando da perseverança da vida eterna. Então, às vezes, igreja, as pessoas não conseguem entender que isso aqui é efêmero e passageiro, mas que nós temos uma vida após a morte, tá? Continuando. Quando vier e perseverando, vocês obterão a vida eterna. Quando virem Jerusalém rodeada de deserto, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem da Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança em cumprimento de tudo que foi escrito, tá? Então, é o dia da vingança do Senhor. Então, não tenha tempo, não busque, fica onde você está. Né? Por quê? Porque vai estar tudo cercado, Jerusalém, tá? Como é que você vai buscar segurança, né? A cidade estava condenada à destruição. A gente pode lembrar também aqui, né, que eu falei para você da destruição de Jerusalém, ali do templo, ali de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo. Pode estar atrelada a essa situação, tá bom? Outra coisa também, ele diz assim, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para que estiverem amamentando, haverá grande aflição na terra e ira entre os povos. Então, assim, será tempos difíceis, tá? Tempos muito difíceis. Não é tempo fácil, não, igreja. E cairão pela espada e serão levados como prisioneiro para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Jerusalém será pisada pelos gentios, né? O que acontece, né? O que a gente vê aqui, igreja? A gente vê também, né? Aqui, ó. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. A gente sabe que os gentios somos nós, tá? A gente sabe também que tivemos, né, as oportunidades, a salvação, a oportunidade espiritual veio para mim e para você, pois Jerusalém o rejeitou. E a gente vê também, né, que esse tempo chegou. Propósito de Deus na minha e na sua vida, né? Acho tremenda, igreja, né? Quando a gente começa a ver o trabalho do Senhor, se a gente passar para ver, não é um livro qualquer, tá? Não é um livro místico, é uma história que aconteceu, né?
Que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que Deus sofreu unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, há uma história de amor, tá? De renúncia. Por mim, por você. Eu acho que é um romance, não vai existir outra, né? História. Haverá sinais no sol, aqui ó, 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, as nações estarão em angústia, perplexidade com bramido e agitação do mar. Então a gente vê isso nos dias de hoje. Igreja, olha o tempo que a gente está. Igreja, aqui em São Paulo, sexta-feira, acho que foi sexta, né? Igreja fez um calor que parecia que ia fritar a gente. Acho que foi quinta ou sexta. Mas foi um calor assim que eu falei, Jesus, tem misericórdia. Aí no outro dia simplesmente amanheceu aquele frio. Então assim, só Deus. Os homens desmaiarão de terror, apreensivo com o que estará sobrevindo ao mundo. E os poderes celestes serão abalados, tá? Então, quando chegar o tempo do Senhor, igreja, olha, e olha só. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então haverá todo um contexto, toda uma história, tá bom? Então, o fim dos tempos, né? É algo que não vai ter como fugir, vai ser assim no de repente, tá bom? E quando começarem a acontecer essas coisas, levante-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção, ou seja, está próxima a salvação, tá? É fácil? Não, não é fácil. Mas Deus tem o seu meio de alcançar os seus, tá? No 29. Ele lhes contou esta parábola, observe a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos, diz aqui, ó, percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saiba que o reino de Deus está próximo. Então, a gente vê que a figueira, né? Jesus, ele sempre toma a figueira como exemplo, né? Mas por que a figueira? Porque a figueira, né, quando vai chegando na primavera, ela é anunciada porque ela fica verdinha, né? As suas árvores. Então, assim, ele fala pra gente observar os sinais, como esse verde da árvore da figueira, tá bom? É os sinais de que o Filho do Homem está para vir. Mas a gente vê que o reino de Deus também é usado de diferentes formas, de diferentes maneiras. E é um reino futuro e Deus trabalha da maneira que ele quer. E no 31, assim também viram estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eles asseguram que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam, tá? Provavelmente essa geração tá falando a respeito do povo judeu ali. A gente sempre fala Jerusalém, 70 anos depois de Cristo, tá? A gente já sabe ali do que aconteceu, de toda a situação. E também pode estar falando a respeito de mim e de você, né? Do começo da salvação dos gentios, tá bom? O começo dos novos acontecimentos. E aí, diz assim no 33, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, porque é a palavra de Deus, tá? Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês, de libertinagem, bebedeira, ansiedade, da vida, aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Então, a gente tem que estar preparado, tá? Por que aquele dia? É porque a volta do Senhor vai ser algo inesperado, tá? O futuro do reino de Deus, ele não vai falar para mim, para você, eu vou. Mas se ele quiser revelar, ele revela, porque ele é Deus, tá? Mas o que acontece? Vai ser totalmente sem aviso. Então a gente tem que estar preparado todo o tempo, orando, jejuando, buscando, vigiando, em todo o tempo. Diz assim no 35, porque ele virá sobre todos e os que vivem na face da terra, todo, tá? Esteja sempre atento e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está acontecendo e estar em pé diante do Filho do Homem. A gente tem que estar, igreja, porque igreja a gente passa por cada situação que na hora que a gente fala, Senhor, eu não vou conseguir. Jesus, me ajuda a te buscar, me ajuda a te servir, me ajuda a estar em pé, me ajuda a ter temor e tremor de ti, tá bom? Porque não é fácil, igreja, não é fácil. Você vir ao seu Jesus não é fácil. Eu vejo as pessoas falar numa facilidade. É fácil para aquelas pessoas que não têm renúncia, que quer continuar mentindo, roubando, enganando, prostituindo, adulterando. Mas para quem tem que renunciar, não é fácil. Porque evangelho significa renúncia. Eis que as coisas velhas se passarem e tudo se faz novo.
Não tem como, tá? Vou colocar vinho novo em odre velho, porque vai romper e vai rasgar. O odre, era uma laçuda como na velha, ele vai inchar, tá? Você sabe que o odre, ele era feito de couro de animal, então o primeiro vinho ficava bom, o segundo ia inchando, fermentava. Então, se ele não quer isso para mim, para você, ele quer a salvação, a eternidade. Oh, xarabalaçu de comanai. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Então Jesus, ele tinha um ritual, ele tinha um costume, ele tinha uma maneira de viver. E a maneira de viver do Senhor era o quê? Ele passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Ele ia buscar, ele ia orar, ele ia se encher para entregar para o povo. E todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo, né? Então o povo ia buscar, porque o povo sabia que Jesus tinha a palavra e palavras de vida eterna, né? Porque, se eu não me engano, acho que foi no 20, né? Que já começa, que diz assim, certo dia, quando estava Jesus ensinando o povo no templo e pregando as boas novas. Jesus, ele ensinava e pregava as boas novas, tá bom? Esse é o Jesus que eu e você serve, tá? Então, a gente tem que estar atento todo o tempo, tá bom? Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Eita, Deus tremendo. A gente tem que estar aprendendo dele, tá bom? Porque esse é o nosso Jesus, que ele quer que a gente aprenda dele, porque ele sempre vem trazer as boas novas. Deus abençoe. Tenha uma sexta-feira abençoada, final de semana abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Fica na paz.